Ok, vamos lá. Cara, Tânia Bulhões foi o nome que recentemente estourou entre os ricos e tal. E tá causando a maior bagunça entre eles. A Beatriz, mas que você trouxe esse raio de assunto pro canal? De onde é que você tirou essas ideias e por que isso? Simples. O que eu quero trazer no assunto de hoje é justamente o fato das pessoas utilizarem a ganância delas contra elas mesmas. Muitas vezes para vender coisas muito mais caras. Algo que, querendo ou não, eu já abordei naquele vídeo que eu mencionei sobre a gourmetização das coisas, né, que as pessoas elas estão se utilizando da ganância dos outros para poder vender coisas que são baratas, mas a um preço muito caro. Então toda coisa que você vai comprar hoje em dia tem tanto a versão simples quanto a versão premium dessas coisas, que muitas vezes são a exata mesma coisa, só que com uma roupagem muito mais bonita, com uma apresentação muito mais bonita, uma apresentação muitas vezes chamada de instagramável. Ou seja, não basta ser bom o produto, tem que ser bonito aos olhos de uma rede social. Tem que ser para agradar pessoas que muitas vezes vão ver aquilo ali por foto. Tem que trazer uma experiência totalmente diferente do convencional. E o que o pessoal da Tânia Bulhões se utilizou foi justamente disso. Muitas vezes, gatilho de exclusividade, gatilho de algo que dificilmente as pessoas vão ter, de coleções limitadas, mas não passavam de peças importadas apenas com o selo da Tânia Bulhões, vendidos por 5, 10 vezes mais caro para pessoas que muitas vezes nem iam pesquisar. E o motivo da revolta é justamente por causa disso. Não foi por causa do preço, mas sim pelo preço de uma coisa que não era genuína. Ou seja, era dito que era feito à mão, as peças eram todas feitas à mão, era algo muito exclusivo e peças renomadas, só que não eram. Eram apenas peças importadas de fora e colocado o selo. Ou seja, nem pintado à mão era. E olha que eles fizeram um esforço para postar uma foto no Instagram oficial, pintando, entre muitas aspas, uma peça em específico. E isso está revoltando o pessoal, porque eles compraram o lobo por lebre. O pessoal simplesmente achou que estava comprando alguma coisa totalmente original e não estava. Só que aí que tá. O que eu quero falar com isso tudo? As pessoas muitas vezes levadas à ganância de ter algo totalmente exclusivo e único acabam sendo passadas para trás. Não são só os ricos que são passados para trás nesse quesito. A quantidade de pessoas que muitas vezes caem em golpe, caem em pirâmide, scam, cai nesse tipo de coisa que não é comum, não é correto você fazer, né? É muitas vezes passado para trás, essa cultura do ri vantagem em cima é de todo mundo. Então, por exemplo, você vê vários vendedores de curso por aí que para poder vender os cursos deles e aparecer muito bem na frente dos outros, aparecer bem sucedido na frente dos outros, não pode ter um carro caro. Ele tem que ter uma Porsche, ele tem que ter uma Ferrari, ele tem que ter uma Lamborghini. Porque se ele vende para pobre, ele tem que ter um carro que o pobre entende que é caro. Se ele usa um relógio, não pode ser um relógio comum, da Jacob Co, por exemplo. Precisa ser um Rolex. Porque o pessoal entende que o Rolex é caro. Mesmo o da Jacob Co sendo muito mais caro. Mas às vezes com um design mais minimalista. E esse caso, da Tânia Bulhões, representa muito isso. Não são só os pobres que são gananciosos. Às vezes o apreço por coisas que geram uma exclusividade extrema, algo que aparentemente a maioria não vai ter, abre margem justamente para esse tipo de golpe. Quantas vezes você já comprou coisas que elas são, entre aspas, do Paraguai, coisas falsificadas, que elas têm praticamente o mesmo material do original? A Bertrand, mas não tem o material original por causa de A, B ou C. Duvido. Cor é cor em qualquer local, seja ele legítimo ou sintético. Todos os materiais são materiais. A Bertrand, mas
todos eles são fabricados em fábrica A, B ou C e tem um selo de originalidade. Sério? E aí você vai pagar mais caro por isso? Quer dizer, você vai abrir mão do teu dinheiro por algo que você pode comprar muito mais barato só por causa de um selo? Só por causa do local onde ele foi fabricado? Caramba! Então quer dizer que o teu trabalho não valeu nada? Então o que eu quero mencionar é justamente isso. O gatilho psicológico da exclusividade é um dos mais usados, inclusive no próprio marketing digital. Ou você já não prestou atenção que muitas vezes o pessoal faz uma live, às vezes 4, 5, 6 lives, entre aspas, grátis para te oferecer um curso que normalmente é 2.000 e pouco, que eles estão fazendo a 400, 200 reais. Mas só para quem tá ali. Só para quem tá ali e só para uma quantidade específica de pessoas. Sério que você nunca prestou atenção nisso? Caramba. Então esse gatilho de exclusividade, de velocidade, esse tipo de coisas, gatilho da escassez, ele é utilizado muito no marketing digital para atiçar a ganância das pessoas. Se eu for rápido o suficiente, então quer dizer que eu vou ter uma coisa que a maioria das pessoas não vai ter ou ninguém vai ter? O pessoal brinca com o jogo evolutivo e eu inclusive vou fazer mais vídeo a respeito disso. Eu vou dividir esse tema em 4 partes, sendo essa primeira vai ter outras 3. De como as marcas elas se utilizam de epigenética neuroevolutiva para controlar sua mente, para fazer com que você gaste o teu trabalho, o teu tempo de vida, que é o seu tempo mais esforço, que é isso que é o dinheiro, em algo muitas vezes fútil, algo que muitas vezes não vale isso tudo. Ou você acha que essas coisas que são extremamente caras vão fazer alguma coisa diferente do que é barato? Essas coisas que são caras, por exemplo, um carro de luxo, ele vai ter uma diferença do que é barato? Ele vai te levar do ponto A ao ponto B, às vezes mais rápido, às vezes com mais conforto, isso é fato. Mas ele vale esse preço todo? Um tênis mais caro, ele vai fazer alguma coisa que um tênis um pouco mais barato não faça? Uma camiseta mais cara, uma calça mais cara, vai fazer alguma coisa que uma camiseta ou uma calça mais barata não faça? Eu acho que não. Então isso está revoltando as pessoas não é porque só elas pagaram mais caro. É pelo simples fato de que elas pagaram mais caro em algo que não vale aquilo tudo. Que eu entendo, sim, se alguém pode ter alguma coisa mais barata, por que eu pagaria caro? Eles foram lesados, isso é fato. Mas o que eu me atento aqui é justamente essa ganância das pessoas. O que um prato daquele, o que uma xícara daquela tem de diferente de uma xícara normal? Vai mudar o gosto do que você está servindo nela, por acaso? Vai mudar em alguma coisa? Uma xícara, um prato, um talher, um copo, uma taça, vai mudar o gosto da bebida que tem dentro? Vai mudar o gosto da comida que está sendo servida com ela? Então entende que a ganância às vezes pode ser um ponto fraco, e um ponto fraco gigante, para que pessoas que entendem disso vão se utilizar exatamente desse seu ponto fraco para fazer você gastar muito mais caro? Para você gastar caro em uma coisa que não vale aquilo tudo, só por causa da beleza? Às vezes um prato daquele quando cai quebra do mesmo jeito. Às vezes quando um copo daquele cai quebra do mesmo jeito. O talher entorta do mesmo jeito. A xícara trinca do mesmo jeito. Às vezes não muda nada. Às vezes é só beleza. E aí as pessoas não entendem isso. E aí certeza que vai, eventualmente quem vê esse vídeo aqui, provavelmente vai aparecer comentário nele de Bertrand, mas é exclusivo e se você não tem dinheiro não compra. Pra mim só é inútil mesmo. Pra mim só é inútil. Pra que eu vou comprar uma coisa que tem a mesma função de algo comum? Entende? E olha que eu gosto de algumas coisas luxuosas. Pra quem me conhece pessoalmente sabe, eu tenho um gosto extravagante, por assim dizer. Eu gosto de taças de luxo diferentes, eu gosto de coisas diferentes, de pratos diferentes, de talheres muitas vezes trabalhados.
eu aprecio a arte. Eu gosto de quadros também, inclusive. Eu gosto de decorações, mas eu nunca vou ficar pagando muito caro em algo que tem uma função tão simples. Para que você vai gastar 150 num prato, 200, 300, se a comida vai ter o mesmo gosto? É a mesma coisa, por exemplo, de quando estourou aquele Salt Bae. Para quem conhece, para quem não conhece, o Salt Bae é aquele cara que colocava sal na carne com o braço torto lá. Enfim, aquele cara que servia bife com ouro. Cara, o ouro ele não vai fazer diferença nenhuma na carne, não vai mudar nada o gosto. Esses caras da empresa, da indústria, eles entenderam a ganância das pessoas, especialmente as pessoas ricas, o que chamam de new money hoje em dia, né? As pessoas que ficaram ricas, e elas têm uma necessidade de se amostrar para os outros, de mostrar que venceram. E aí esses caras jogam com a mente deles. Porque o cara não vai na churrascaria comum, ele tem que ir no Salt Bae para comer o bife com ouro. O cara não vai comprar um carro comum, o cara precisa de uma Ferrari, de uma Lamborghini, de uma Porsche. O cara não vai comprar o tênis comum, o cara precisa de um tênis da Nike. O cara não vai comprar uma calça comum. Então, assim, a gourmetização que acontece é pelo fato do pessoal simplesmente ter a necessidade de afirmação de que venceu na vida. E justamente por essa necessidade de afirmação, de autoafirmação, que as empresas entenderam isso e estão usando tudo para lucrar. Ah, você venceu na vida? Então você não precisa ter um carro comum, você precisa ter um carro de luxo. Você precisa, muitas vezes, ter um sapato de luxo, um sapato mais caro que o comum. Todos esses são gatilhos mentais para que você compre coisas muitas vezes muito caras, sem definitivamente aquilo ali te trazer algum benefício de fato. E aí a empresa, justamente por ter entendido isso, está entregando o que as pessoas querem. Ah, você quer mostrar para os outros que você venceu? Ok, nós temos ali um talher banhado a ouro, que não vai mudar em absolutamente nada no gosto da comida. A gente tem um prato totalmente feito, trabalhado ele com prata pura, com ranhuras em arabesco, que não vai mudar absolutamente nada o gosto da comida. Nós temos jarras de cristal, que não vai mudar em nada o gosto do líquido. Entende? Então você tem toda uma cadeia de acontecimentos, de produtos feito para pessoas que querem mostrar para os outros que elas estão bem-sucedidas. A pessoa não pode ir num restaurante comum, ela precisa ir no restaurante A, B ou C. Ah, não posso ir num restaurante comum, tem que ir no Outback. Pelo amor de Deus. E o pior é que não dá nem para tirar a razão das empresas. Então é justamente isso. Utilizando dinheiro ou psicologia, as pessoas elas se utilizam do gatilho mental da escassez e da exclusividade. Foi exatamente isso que essa empresa fez. A Tânia Bulhões pegou as estampas mais bonitas que ela conseguia achar, comprava algumas e dizia que era uma coleção nova. E todo mês faturava. Se não me falha a memória, o patrimônio dela chegou a mais de 100 milhões. Feito enganando pessoas que achavam que estavam comprando um negócio que só elas iriam ter. Lê do engano. Fazer o quê? Paciência. Mas o vídeo já está ficando bem comprido. Como eu falei, eu vou separar ele em 4 partes. E eu vou ficando por aqui. Por esse vídeo é isso. Valeu.